Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Professor Dionísio da Silva, Rodolfo Schneider saiu um pouquinho mais cedo porque tinha compromisso, não pôde participar da nossa conversa, mas vamos eu e você debater hoje. Vi que o cardápio que o senhor aprontou pra gente está dando água na boca, algumas expressões que remetem a ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia, não é isso, professor? Bom dia. Bom dia, querido Cristiano Pinho, bom dia, ouvintes. O nosso querido Rodolfo Schneider deve ter ido ao alfaiate para manter aquele corte impecável com que ele aparece nos telejornais da Band, deixando esse professor assim com inveja sadia daquele corte, sempre muito bem feito, não é mesmo? Nós dois aqui de manga de camisa, não é? É verdade. Olha, Pinho, nós vamos começar com a palavra maionese, que está sempre presente nos cardápios, e eu começo com uma curiosidade. Nós temos que prestar atenção a como as palavras estão escritas, porque são indícios preciosos. Então eu convido os ouvintes a olhar como a palavra está escrita. Por exemplo, porque, antes de entrar aqui na comida, né, por que a gente chama o assento da bicicleta de selim e não de assento? Selim é um modo de sentar-se ao cavalo, o cavalo tem o selim. Naquele ano em que a bicicleta foi inventada, explodiu um vulcão lá, entrou em erupção, acabou com a agricultura na Europa, não tinha alimento para os cavalos, o sujeito inventou a bicicleta e chamou aquele assento ali de selim. Na comida acontece algo semelhante. Maionese tem esse nome porque nas Ilhas Baleares tem uma ilha chamada Maó, mas os franceses escreviam Mahon. E então, originalmente, maionese designou um molho grosso feito de azeite, vinagre, sal e gema de ovo batida crua, com todos esses ingredientes. Estava nessa ilha de Maó, ou Mahon, como pronunciam os franceses, nas Ilhas Baleares. Se nós tivermos tempo, depois eu te digo por que elas se chamam Baleares, porque é um nome muito engraçado, né? Ali tem Maiorca, Minorca, Ibiza, são as mais famosas, mas eles estavam em Mahon, que é a capital da Minorca, e comiam peixe seco todo dia. Até que um dia o Duque de Richelieu, que comandava as tropas, esse duque, ele herdou o trono diretamente, era nomeado pelo rei Luís XV, que herdou o trono diretamente do seu bisavô, Luís XIV, porque o pai e o avô tinham morrido não eram herdeiros, né? E esse Duque de Richelieu, cansado de comer esse peixe seco todo dia, experimentou o prato, gostou muito, trouxe este prato para a França e uns 50 anos depois estava nos dicionários franceses a palavra maionese, de onde veio para o português. E hoje, no português do Brasil, designa tanto molho, e agora vou concluindo esse verbete por aqui, Pinho, para os seus comentários, que eu os aprecio muito. Esse maionese designa tanto este molho quanto a salada de batata e legumes com este molho. Quer dizer, colocando esses ingredientes lá e essa gema crua de ovo batida, que aliás é perigosíssimo comer fora de casa, viu? É verdade, professor. A maionese estraga rápido, já dizem os mais experientes, e é um prato que no dia a dia aqui do carioca, por exemplo, não pode faltar. E eu sei que dos gaúchos também, professor, naquele bom e velho churrasco do fim de semana, aquela maionese aí, já a salada de batata, que é um aperitivo para você juntar ali com arrozinho, com aquela carninha. A outra maionese eu acho que é menos frequente, mas ainda assim muito apreciada também pelos principais chefes de cozinha
aqui do nosso país. Agora, professor, outro assunto... É verdade. Não, me permita concluir, Diga, por porque favor. a tua observação é muito... acrescenta uma coisa muito interessante. Primeiro, que eu lembro que o Internacional está em primeiro no campeonato nacional, e não estava aqui o Rodolfo, não está aqui o nosso querido Rodolfo Schneider para eu alugar. Eu torço para o Internacional, mas sou catarinense. E a maionese, aliás, Santa Catarina tem esse mérito. Nós impedimos que o Rio Grande do Sul tome conta do Brasil, porque primeiro tem que passar por nós, né? Então, senão eles já estavam aí de novo. Mas eu torço por esse time desde menino. E essa maionese é muito frequente na culinária catarinense também. É isso, professor. Outra palavra que você separou para conversar com a gente é carpaccio. A pronúncia é essa mesmo no português, professor? É, porque predominou a pronúncia italiana, carpaccio. E a pronúncia do italiano, a pronúncia italiana. E carpaccio está escrito nos dicionários de tantas maneiras que até chegam a acertar às vezes, não é? Com os dois Cs, carpaccio, com dois Cs de casa. Agora, qual a origem? A origem é italiana. Carpaccio é o nome de um pintor italiano chamado Vittore Carpaccio, nascido em Veneza. Estavam fazendo uma exposição da obra dele e uma senhora uma condessa recebeu do seu médico a recomendação de comer carne ou peixe servidos crus, em fatias finas. O médico só disse para ela comer carne ou peixe cru, porque ela estava com anemia. Daí ela procurou, foi tomar um golinho e encontrou um barman que lhe criou um aperitivo ali na hora. Pegou fatias de peixe cru, de carne crua, aliás, pode ser carne ou peixe o carpaccio, né? Mas ele fez originalmente com carne, colocou esses temperinhos aí, azeite, limão, polvilhado com queijo ralado e serviu. Ele serviu nesse bar, é um bar muito famoso, é o Harris Bar, em Veneza, na Itália, e esse local foi muito frequentado, entre outros, pelo escritor Hemingway, e ele fala deste bar no livro Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores, Prêmio Nobel de Literatura, o Ernest Hemingway, não é? Mas o barman lá, o atual barman, o que criou, o Giuseppe Cipriani, disse o seguinte: olha, não fui eu não foi o Hemingway que nos promoveu, fomos nós que demos sorte ao Hemingway e ele ganhou depois disso o Prêmio Nobel de Literatura. Sensacional, professor. Carpaccio, que é um prato que pelo menos eu acho que não é tão comum assim quanto a maionese. Apesar disso, não é tão estranho assim ao paladar dos brasileiros, mas eu pelo menos não sou muito fã. O senhor gosta, professor, de carpaccio? Professor? Perdemos aqui. Professor, picotou um pouquinho a ligação, agora eu te ouvi. Eu estava te ouvindo. Carpaccio ficou... predominam nomes franceses, naturalmente, na culinária brasileira, por ser a melhor culinária do mundo, a francesa. Eu acho que isso é sem controvérsia. Mas há também esses nomes italianos, porque a cozinha italiana tem pratos deliciosos, e este aí é um deles, não é? É isso. Você separou também pra gente uma expressão, duas expressões, na verdade, aí eu já começo te perguntando, professor, são duas expressões diferentes ou uma complementa a outra? Comer mortadela e arrotar peru. É a mesma expressão, né? É a mesma, é sempre junto. Designa o seguinte, Pinho, comer mortadela e arrotar peru designa você levar uma vida pobre, modesta e fazer de conta que você leva uma vida rica, que não tem nenhum problema e tal. Então você come mortadela e arrota peru. Aí tem só duas pequenas curiosidades. Primeiro, que mortadela quer dizer realmente carne morta. Carne morta não, carne com murta, temperada com murta, que é um arbusto que dá uma baguinha, os italianos colocavam junto com o presunto, né? E o peru é um engano, não é? O peru é uma ave asiática que foi trazida para o México, mas como se falsificavam documentos, entre outras coisas,
se dava essa ave na Europa como vinda do Peru, né? De outros lugares ele tem o étimo de turco e assim vai. Mas daí o Peru é uma carne, né, quando nasceu essa expressão, uma carne nobre, de gente remediada, pelo menos, não rica, mas remediada. E mortadela era a comida dos pobres. Olha, arrotar é a segunda curiosidade, a última. Arrotar a mesa é falta de educação. Menos em algumas culturas, que é muito bem visto porque significa um elogio a quem serviu o prato. Você gostou tanto que arrotou a mesa. É uma coisa horrorosa, mas as culturas são assim, não é? Tem cultura que se você não arrota depois da refeição, né, professor, é até falta de educação e você não... Quer dizer que você não apreciou a comida que lhe foi servida. Isso, é justamente o contrário da nossa cultura. Nós temos que ficar abertos às culturas dos outros, mas por isso é muito importante você prezar a sua pátria, a sua língua, os seus costumes, porque é nela que você vive, não é mesmo? É isso, professor. Eu não vou arrotar aqui no microfone, claro, por respeito aos nossos ouvintes, mas estou arrotando o peru para a coluna de hoje, viu, professor? Após a mortadela que o senhor me serviu. Muito obrigado, Pini. Vamos pedir a nossos ouvintes, sobretudo aqueles que fazem o Enem, orientam que façam o Enem, que parem de escrever mortandela, não é? É verdade. Professor Dionísio da Silva, voltando na quinta-feira que vem e, claro, com um repeteco no fim de semana na programação nacional, porque agora nosso professor ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro, os limites, na verdade, do Rio de Janeiro com os outros estados e está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Grande abraço, viu, professor? Obrigado pela participação de sempre. Meu querido Pinho, eu estou recebendo aqui mensagens de Maringá, João Pessoa, São Paulo. Eu estou adorando isso. Muito obrigado e um grande abraço a vocês. Boa semana. Valeu para o senhor também. São